medida, né, desse interregno, né, desse período aí que você vai estar fora, né, estudando, né, mas também servindo ao Senhor ali na Polônia. Então vamos colocar de pé e agradecer a Deus. Feche os seus olhos, entrega aí a sua adoração, o seu culto, né, de louvor, de adoração ao Senhor nessa noite. Diz a Ele que a tua alegria de estar aqui na casa dele, né, nesse momento festivo, especial, na vida do Pedro, na vida da sua família, mas na vida da nossa comunidade também. Pai, no nome de Jesus, Deus, nós somos gratos ao Senhor por essa noite, por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede de juntos estarmos reunidos aqui como igreja do Senhor para podermos prestar esse culto, Deus, de louvor, de adoração, de exaltação, de engrandecimento ao nome do Senhor, porque só o Senhor é o único Deus digno de toda a honra, de toda a glória, de todo o louvor e de toda a nossa adoração. Louvamos ao Senhor Deus por esse tempo tão precioso que o Senhor tem concedido ao nosso amado irmão pastor Pedro. Glorificamos ao Senhor pela sua vida preciosa, Deus, por esse tempo que ele pôde servir ao Senhor aqui na congregação juntamente conosco, ó Deus, trazendo a ministração da palavra do Senhor, dirigindo os louvores, ó Deus, trabalhando, Senhor Deus, nos momentos das programações especiais, e nós somos gratos ao Senhor pela sua vida, pela sua vocação, pelo seu chamado ministerial, e te louvamos, ó Deus, por ele ter concluído essa etapa, ó Deus, e agora ordenado pela igreja do Senhor, reconhecido, ó Deus, através do concílio, formado ali na segunda igreja, ó Deus, pelos pastores que puderam estar ali para se reunir, ó Deus, para o exame, e te agradecemos por ele ter vencido também essa etapa, Senhor, e agora ordenado ao ministério da palavra, Deus. Vai em busca, ó Deus, de completar ainda mais a sua capacitação, ó Deus, tanto na área da psicologia, tendo a oportunidade, ó Deus, desse intercâmbio pela universidade, ó Deus, a qual ele estuda, Senhor, com aquela instituição ali da Polônia, mas também, ó Deus, ele vai, entende que a vida dele, o sentido da vida dele é fazer a missão do Senhor, é cumprir a missão do Senhor, cumprir o ídolo do Senhor, e ali, ó Deus, ele vai também enviado pela igreja, ó Deus, para poder servir ao Senhor naquele lugar. Que o Senhor possa estar com ele, abençoando, guardando, protegendo, ó Deus, e livrando-os todo mundo. Obrigado, Senhor, por essa noite, por esse tempo precioso que passamos aqui. Que o Senhor possa receber o nosso louvor, a nossa adoração, ó Deus, que faremos aqui, que entregaremos para o Senhor no nome de Jesus, o teu Filho. Amém. Amém. Vamos entrar no coração do Senhor, permaneça de pé. Boa noite, meus queridos, tudo bem? Estou um pouco rouca, mas boa noite, estar aqui adorando ao nome do nosso Deus, amém? Amém. Estou aqui com meus amigos, eu acabei de conhecer, Cauã e Paulo, gigantesco. A gente vai cantar então, junto para juntos, dizendo a única. Invisível.
abençoando e peço. Em nome de Jesus. Amém. Nesse espírito de gratidão, nós vamos escutar agora a música Te Agradeço. Vamos lá? Boa noite, irmãos. Boa noite. Na segunda-feira, no nosso PG, nós tratamos da ocupação dos vazios batistas. E aí, lendo mais sobre isso, a gente pode ver que as grandes cidades do Brasil representam um dos maiores desafios para a plantação da igreja. E aí, Missões Nacionais e os batistas têm trabalhado para que igrejas sejam estabelecidas em bairros estratégicos onde a presença evangélica é pequena ou quase inexistente. Muitos desses locais são marcados por grandes contrastes sociais, onde luxo e pobreza convivem lado a lado e onde multidões vivem sem qualquer senso de comunidade. Plantar igrejas nesses contextos significa criar espaços de acolhimento, discipulado e transformação, onde vidas podem ser restauradas pelo Evangelho. Além disso, as grandes cidades exercem influência sobre todo o país. O que acontece nesses centros reverbera para outras regiões, tornando os polos estratégicos para a multiplicação do reino de Deus. Uma igreja plantada em um bairro urbano pode impactar não apenas sua vizinhança, mas alcançar pessoas que levam a mensagem para seus lares, trabalhos e até outras cidades. Outro desafio nas grandes cidades é a secularização, que muitas vezes leva à indiferença em relação à fé. Em meio a tantas vozes, filosofias e distrações, as pessoas podem ter pouco interesse pelo Evangelho. No entanto,
Quando encontram igrejas relevantes que compreendem suas necessidades e falam uma linguagem acessível, o impacto pode ser profundo. Por isso é essencial que a plantação de igrejas nos centros urbanos seja feita de forma intencional, considerando as particularidades de cada contexto. Plantar igreja nas grandes cidades é uma questão de fidelidade à grande comissão. Assim como os primeiros discípulos levaram o Evangelho para os grandes centros do mundo antigo, hoje a igreja precisa avançar para as regiões mais populosas do Brasil, garantindo que ninguém fique sem a oportunidade de conhecer a Cristo. Este é um chamado para cada crente, seja indo, apoiando ou orando, para que Deus levante obreiros para essa grande seara. Vamos agora estar cantando nosso hino de missões e nesse momento faremos a entrega de dízimos e ofertas.
pastor Pedro, para receber a palavra do Senhor aos nossos corações essa noite. Desejo que o Senhor possa usar ele mais uma vez. Pediu o paizão para a gente orar por ele, pela palavra que ele vai trazer para nós nessa noite. Senhor, te agradecemos pela oportunidade de mais uma vez a gente estar aqui na tua casa. Obrigado pelos irmãos que aqui se reúnem com tanto carinho. E esse tempo que o Pedro tem vindo aqui, tem acolhido ele de forma tão carinhosa. Pedimos que o teu cuidado seja sempre constante na vida de cada irmão aqui, na vida do pastor Marco, da sua família, e que o ministério dele aqui possa progredir, que a igreja possa crescer com a tua honra e com a tua glória. Usa o Pedro aqui agora como instrumento teu e por onde ele andar, ele possa levar a tua vida. Em nome de Jesus, o nosso Salvador, oramos. Meus irmãos, é muito bom estar aqui com vocês mais uma noite. Eu vou pedir licença para vocês, porque normalmente quando eu estou aqui eu não uso o microfone, mas eu estou me esforçando muito para vocês me escutarem, porque eu estou com a garganta destruída. Então, eu vou pegar o microfone, pode ser? Porque eu não preciso gritar tanto e acho que vocês vão conseguir me escutar melhor. Esse aqui tá bom. Assim fica um pouco melhor, fica mais confortável para mim, tá bom? Em primeiro momento, eu queria começar dizendo que eu amo muito essa igreja. Todas as vezes que eu venho aqui, eu tenho o privilégio de dizer isso, porque essa igreja foi a primeira igreja que me chamou para pregar. Eu nunca tinha pregado em lugar nenhum, eu nunca tinha tido essa oportunidade antes, mas essa igreja, numas férias do pastor Marcos, me chamou para estar aqui um dia e eu vim, sem saber o que eu ia fazer direito. Eu preparei um negócio, chegou aqui, foi tudo diferente, mas Deus, ele honra a quem busca, né? E hoje eu estou aqui com o privilégio, ainda com muito a aprender, ainda com muito a evoluir, mas com um pouco mais de bagagem. E eu tenho um carinho enorme no meu coração por essa igreja. Obrigado, cara. Eu tenho um carinho enorme no meu coração por essa igreja e por cada um de vocês que está aqui. Muito obrigado por me receberem por todo esse tempo que tem se passado. Eu queria pedir para que vocês possam abrir a Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 5. 2 Coríntios, capítulo 5. Em primeiro momento, a gente vai ler apenas o versículo 1. Segunda Coríntios, capítulo 5, antes de Gálatas. Vamos lá. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 1 diz assim: sabemos que, se for destruída a temporária habitação terrena em que vivemos, temos da parte de Deus um edifício, uma casa eterna nos céus, não construída por mãos humanas. Vou ler mais uma vez esse versículo, 2 Coríntios 5, capítulo 1. Versículo 1, desculpa. Sabemos que, se for destruída a temporária habitação terrena em que vivemos, temos da parte de Deus um edifício, uma casa eterna nos céus, não construída por mãos humanas. Senhor Deus, obrigado porque nós estamos aqui nessa noite buscando cada vez mais escutar da Tua palavra. Nós estamos aqui para prestar cultos a Ti, prestar louvores. A toda honra e toda a glória seja dada somente a Ti e ao Teu nome. Que o Senhor possa falar conosco nessa noite em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, esse versículo que a gente acabou de ler em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 1. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 1. Fala pra gente sobre a história e, na verdade, uma carta de Paulo a uma igreja, a igreja dos Coríntios. Pelo número, a gente já sabe que essa não é a primeira carta, mas essa é a segunda carta de Paulo para aquela igreja. Mas o que aquela igreja estava vivendo naquele momento? Eu preciso dizer para vocês que Paulo, ele estava escrevendo uma carta para uma igreja que estava dividida. Ou seja, os irmãos estavam brigando. Os irmãos acreditavam em muitas coisas que estavam escutando por aí afora, e dentro da igreja estava tendo confusão. Então era mais ou menos assim.
Eu escutei falar ali embaixo, eu escutei falar, alguém disse, surgiu um certo homem de Deus falando que se a gente der dinheiro para a igreja, Deus vai devolver tudo em dobro para a gente. Isso não fala na Bíblia em lugar nenhum, mas alguém disse isso. E aí uma certa parte da igreja começou a acreditar nisso. E aí trouxe para dentro da igreja e alguns irmãos falaram assim, não, isso não é verdade. E outros irmãos falaram assim, sim, isso é verdade. E aí estava tendo briga na igreja. Esse foi só um exemplo. Não era exatamente essa a questão que eles estavam vivendo aqui nesse momento, tá bom? Mas eu só quero dizer que aquela igreja estava dividida. Como se de um lado tivesse umas pessoas que acreditavam em alguma coisa e do outro lado tinham pessoas que acreditavam em outras coisas. Quando isso acontece, não só na igreja, mas na nossa casa, no trabalho, em qualquer lugar que seja, isso causa tristeza, isso causa raiva, isso causa depressão. E é isso que eu queria que vocês entendessem dessa carta que Paulo estava escrevendo. Ele estava escrevendo para pessoas que não estavam nem querendo se ver. Imaginem que a galera daquele lado aqui, meu povo desse lado aqui, aquela galera lá é nosso inimigo. E da mesma forma que essa galera aqui olha para o povo que está sentado do outro lado dos bancos, entende que todos eles são inimigos. Isso é um problema muito grande. É um problema muito grande porque a igreja não foi feita para ser dividida, mas para ser multiplicada, cada vez mais crescer, cada vez ter mais gente. E Paulo, então, ele estava nessa situação que ele precisava, então, chegar aqui com o microfone, escrever uma carta de reconciliação para esses para esses grupos que estavam brigando dentro da igreja. Tristeza, depressão, certamente era algo que reinava naquela igreja. Faz sentido, né? Afinal de contas, eu não gosto do que aquele povo faz ou fala. E a gente não gosta do que aquele povo faz ou fala. Dentro da igreja, uma mesma família. Quando a gente briga na nossa casa, às vezes com o irmão, às vezes com o pai, com a mãe, com o primo, com alguém, às vezes a gente não pensa isso. Separa, não quero nem mais saber, não quero nem ver, nem pintado de ouro na minha frente. A gente não pensa isso às vezes. Mas isso acontece porque a gente se prende a coisas temporárias, a coisas materiais, e a gente se esquece do verdadeiro sentido que nós vivemos. E por isso, então, Paulo ele vai escrever aqui nesse capítulo 5, no versículo 1, que eu vou ler novamente. 2 Coríntios 5, versículo 1. Sabemos que, Paulo falando para essa igreja dividida, que está brigando um com o outro, para essa igreja que está querendo se bater, querendo se matar, triste um com o outro, sabemos que, se for destruída a temporária habitação terrena em que nós vivemos, temos da parte de Deus um edifício, uma casa eterna nos céus, não construída por mãos humanas. O que Paulo estava querendo dizer para eles é que, embora a casa caia, e aqui não é de fato a casa, o lugar aqui, o teto e a parede, mas a casa caia, quer dizer que perder a esperança de vida, perder o emprego, não saber o que fazer amanhã, a casa caiu, eu estou sem esperança, eu não sei o que fazer, e agora, se por um acaso tudo isso acontecer, calma, porque Deus tem um edifício para nós nos céus. Isso, meus irmãos, é algo muito reconfortante no nosso coração. Porque nós diversas vezes fazemos planos para a nossa vida, nós diversas vezes imaginamos aonde queremos chegar, sonhamos aonde chegaremos, mas na verdade Deus tem algo muito maior para nós. A nossa casa é de um tamanho, mas Deus tem um edifício para a nossa vida. E se a gente for continuar lendo esse capítulo todo, a gente vai chegar lá no versículo 17, ainda de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Onde diz assim: portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas já se passaram, eis que tudo se fez novo. Será que a gente pode repetir esse versículo?
Portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas já se passaram, eis que tudo se fez novo. Paulo, ele estava colocando a esperança dele 100% em Cristo. Antes, as coisas que a gente construiu, as coisas que a gente tanto lutou, as coisas que a gente tanto prezou para ter na nossa vida um dia, já se passaram. Porque uma vez que nós estamos reconciliados com Cristo Jesus, tudo se fez novo. E glória a Deus por isso. Eu não tenho capacidade para estar aqui falando para vocês. Eu não tenho inteligência para estar aqui falando para vocês. Minha vida não é exemplo para ninguém, mas tudo se fez novo a partir do momento que eu entreguei a minha vida para Jesus. E a vida de vocês é a mesma coisa. Todos nós somos pecadores, como diz em Romanos. Todos nós, teoricamente, estamos afastados de Deus. Mas no momento em que entregamos a nossa vida para Jesus, tudo se fez novo. E aí o versículo 18 vai continuar. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Deus nos deu o ministério da reconciliação, ou seja, Ele começou uma boa obra com Cristo Jesus, como diz em Filipenses, e Ele há de completá-la até a volta de Cristo Jesus. Mas o ministério da reconciliação, quem trabalha nele somos nós. Nós cristãos da igreja, nós crentes em Cristo Jesus, que servimos, que acreditamos, que entregamos a nossa vida a Deus, temos o ministério da reconciliação. E o ministério da reconciliação não é aquele ministério quando alguém entristece a gente fala assim, sai da minha frente. O ministério da reconciliação não é aquele ministério que quando alguém chega pedindo alguma coisa, a gente fala, sai para lá. Não, o ministério da reconciliação é mesmo quando a gente tem vontade de dizer essas coisas, a gente diz, vem aqui que eu vou te ajudar, vem aqui que eu vou tentar, a nossa igreja vai te abraçar. O ministério da reconciliação é trazer para perto. Deus fez isso. Ele não precisava trazer a gente para perto, mas Ele fez. E a partir disso, esse ministério passou a ser meu e passou a ser seu. O versículo 19 continua, ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, e esse versículo eu gosto muito, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo um apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo suplicamos, reconciliem-se com Deus. Esse é o versículo tema, divisa dos embaixadores do Rei, uma grande, famosa organização da nossa Igreja Batista. Portanto, somos embaixadores por Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Olha isso, é Deus nos usando. Por amor a Cristo suplicamos, reconciliem-se com Deus. A função de um embaixador é representar o seu governo em outro país. Ou seja, aqui no Brasil existem embaixadores de diversos países. O embaixador dos Estados Unidos, em solo brasileiro, representa o presidente e o interesse dos Estados Unidos. O embaixador da Rússia, em solo brasileiro, representa os interesses do presidente russo e da nação russa em solo brasileiro. E assim nós vamos vivendo. O embaixador representa o seu governo em outro país. Ou seja, vem alguém lá de fora para representar o governo dele aqui no Brasil. E quando nós estamos falando então de nós, todos nós, sermos embaixadores de Cristo, nós estamos dizendo que o nosso governo não é esse, não é aqui a terra, não é o Brasil, não é Petrópolis, mas o nosso governo vem dos céus.
e é de Cristo Jesus. A partir do momento que eu viro o embaixador do Rei, eu represento o reino e o governo dos céus. Quando Paulo aqui ele fala, reconciliem-se com Deus, ele está tratando sobre o tema central dos céus. O que o embaixador faz? Como eu acabei de dizer, ele representa o interesse do governo dele em outro país. E o interesse de Deus é que nós nos reconciliemos com Ele. E por isso a nossa função, a nossa missão aqui na terra é nos reconciliarmos com Deus, em primeiro lugar, para depois reconciliarmos os outros, não conosco, mas com Deus. Nós não temos capacidade, nós não temos força, nós não temos nada a não ser Deus em nossa vida, em nosso coração. A melhor coisa que você tem, meu irmão, não é o seu carro, não é a sua casa, não é a sua moto, não é o seu celular, não é o seu... nada que você tem. A melhor coisa que você tem na sua vida é Jesus. E a partir do momento que nós conseguirmos viver isso de forma clara, a gente vai levar todo mundo ao nosso redor para Deus, dizendo: ei, reconciliem-se com Deus, porque Ele é a melhor coisa que aconteceu na minha vida e Ele será a melhor coisa que acontecerá na sua vida também. Paulo, novamente, falando para uma igreja dividida, para uma igreja triste, ele falava: reconciliem-se com Deus. E essa é a missão de todos aqueles que se entregam para Deus. Representar o governo de Deus aqui na terra, no nosso lugar, no nosso trabalho, na nossa escola, em todo lugar em que estiver. Mas, como introdução da mensagem, por que eu estou falando sobre isso, afinal de contas? Porque, como disse o embaixador, ele representa um outro governo, representa o seu governo em outro país. A partir do momento que nós entendemos, então, que nós não somos daqui da terra, nós não somos do Brasil, nós não somos de Petrópolis ou do Carangola, mas a nossa identidade está em Cristo. Somos embaixadores aqui na terra. Somos embaixadores da nossa própria casa, porque nós não pertencemos à nossa casa, nós pertencemos a Deus. Somos embaixadores em Petrópolis, somos embaixadores no nosso trabalho, somos embaixadores no Brasil e fora dele também. E por isso, eu venho aqui nessa noite com muito carinho, novamente, com muito amor, dizendo que Deus, Ele ainda tem algo preparado maior e melhor para a nossa vida, mesmo sem percebermos, mesmo quando as circunstâncias ao nosso redor parecem ruins, mas nós estamos e temos Deus em nós. Deus age em nós e através de nós. Eu não sei se você vai conseguir colocar ali uma foto, o mapa da Polônia, do país Polônia. Eu lancei o desafio para você. Tinha que ser combinado. Tinha que ser combinado, né? Eu sei, eu pensei nisso aqui agora. Não sei se você vai conseguir. Mas por que enquanto eles vão colocando ali essa foto, eu vou explicar o porquê. O porquê. Ano passado, eu conversava com os meus pais acerca de fazer um intercâmbio. Sair daqui, sair do Brasil e ir para outro lugar. Estudar, me preparar melhor, tanto para o ministério quanto para a vida profissional. E aí, se possível, colocar não só... show. Mapa da Polônia, perfeito. Mapa da Europa. Legal. Vamos ver. Tá bom, essa imagem está ótima. Tá bom, essa imagem está ótima, perfeito. Enquanto elas vão colocando ali,
passado, eu conversava com os meus pais acerca de uma possibilidade, na verdade não possibilidade, de um desejo de ir para fora e me preparar para o ministério, me preparar profissionalmente, para ficar mais capacitado, vamos dizer assim, buscar novas experiências. Só que algo, no momento que eu falei com eles, estava muito distante dessa realidade acontecer. Foi ali mais ou menos em outubro, novembro do ano passado. E eu fiquei com isso no meu coração, fiquei com isso na minha mente, mas muito longe disso acontecer e isso dar certo. Obrigado, cara. Então o ano de 2024 termina, começa o ano de 2025, eu me reúno com alguns adolescentes lá da igreja, lá da segunda, e a gente começa a conversar acerca de faculdade. Eles estavam começando a faculdade, eu já estou saindo da faculdade, e eles gostariam de opiniões, sugestões, ideias e etc. Então eu fui conversar com eles sobre fazer intercâmbio, porque um me perguntou sobre isso. E eu mostrei para ele assim, para você fazer um intercâmbio, você precisa seguir todos esses passos aqui. E fui mostrando para ele. Quando eu fui perceber, eu me encaixava em todos os passos que eu estava mostrando para ele. Menos ele não se encaixava, mas eu me encaixava em tudo aqui. Aí o churrasco ali terminou, o nosso encontro terminou, eu voltei para casa, então pensando, caramba, eu me encaixo em tudo isso. O me encaixar em tudo isso significa ter uma porcentagem de conclusão de curso específica, ou seja, quando a gente termina a faculdade, a gente faz 100% da faculdade. Fácil de entender, não é? Quando a gente termina a faculdade, a gente faz 100% da faculdade. Quando a gente vai entrar na faculdade, a gente fez 0% da faculdade. Então, para fazer o intercâmbio, eu precisava ter entre 25% e 65% da faculdade concluída. Eu tinha 63,7% concluído, ou seja, faltava 1,3% para eu não me enquadrar mais para fazer aquele curso. Além disso, a outra coisa que eu precisava fazer era fazer um currículo Lattes. Para os irmãos que não sabem disso, tem um site na internet chamado Currículo Lattes, que você vai lá, preenche, dá suas informações. Isso é fácil de fazer, qualquer um pode fazer, é só entrar na internet, se cadastrar, e eu consegui fazer isso de forma muito fácil, simples e rápida. A outra coisa que eu precisava fazer era saber falar o idioma do lugar que eu estava indo. Ou seja, se eu vou para Portugal, eu preciso saber falar português. Se eu vou para a França, eu preciso saber falar francês. Se eu vou para a Polônia, eu preciso saber falar polonês. Calma, eu não sei falar polonês, não faço ideia de como se fala isso. Mas algumas faculdades, eles abriam a possibilidade de ir para lá falando inglês. E o inglês eu consigo falar um pouco. Mas eles pediram para eu fazer uma prova comprovando que eu sei falar inglês. Isso eu precisava correr atrás. E aí, quando eu me esforcei para isso, eu me deparei com um problema muito grande. Por quê? O processo se encerrava em 10 ou 9 dias. O processo todo se encerrava em 9 dias. Eu precisava cumprir todos esses pré-requisitos nesses também 9, 10 dias. E aí, então, eu comecei a ligar para vários cursos de inglês, ligar para várias pessoas querendo marcar essa prova de inglês. Não era qualquer prova, era uma prova específica. E aí eu encontrei finalmente um curso lá em São Paulo que aplicava essa prova de forma online. E aí eu falei assim, eu vou fazer essa prova, mas eu preciso passar e eu preciso do resultado dela em 9 dias ou 10 no máximo, não pode passar disso. Aí a moça me respondeu assim, aí fica complicado. Por quê? Você está falando comigo hoje, eu só posso marcar essa prova para no mínimo daqui a uma semana. E o resultado vai demorar pelo menos mais 10 dias para sair. Ou seja, eu só vou conseguir te entregar isso em 17 dias. Eu disse, não tem como, eu preciso disso em 9, 10 máximo. Ela falou assim, não consigo. Mas Deus estava ali nitidamente mostrando que as coisas não dependiam de mim. E certamente não iam depender daquela moça. Eu falei assim, eu vou fazer essa prova aí e Deus vai dar o jeito dele. Eu tenho certeza, ele está dando até hoje, ele sempre deu.
prova e fiz a prova. Eu sei falar um pouco de inglês, mas meus pais podem comprovar isso. Eu nunca fui um bom estudante de inglês. Eu sempre deixava para a última hora. Já quebrei a cara algumas vezes no inglês, mas eu tenho certeza que aqui os jovens e adolescentes que estudam não tem nenhum problema com matemática, inglês, nada disso. Eu tenho certeza, né, Paulo? Não tem nada. Nada, tenho certeza. Eles todos estudam com antecedência. Todos eles estudam com muita antecedência. Eu tenho certeza disso. Esse é um problema que acontece, mas aqui não. E aí, eu tinha 7 dias para estudar. 7 dias para estudar tudo de inglês. E eu comecei a estudar. E eu lembro que no dia anterior da prova, a minha irmã me ligou. E aí ela falou assim, e aí, como é que está o estudo? Você está conseguindo estudar tudo? Já estudou tudo? Eu falei assim, Carol, eu estou estudando há 6 dias seguidos. Não vai ser agora que eu vou aprender alguma coisa. Então eu vou ver um filme, eu vou relaxar. A minha irmã falou assim, cara, você te contar um negócio, como é que pode? Aí tá. Chegou no outro dia, eu fui fazer a prova. Fiz a bendita prova e eu precisava, eu não lembro exatamente da pontuação que eu precisava, mas era assim, eu precisava de 650. Eu alcancei 652. E Deus, Ele fez exatamente, mas uma questão estava fora. Beleza. Mas eu precisava do resultado em 1 dia, 2 dias no máximo. Mas ia demorar 10. E no dia do encerramento, a moça disse para mim, o seu resultado saiu mais cedo, está aqui, entregou o resultado. Exatamente no dia que se encerrava todo o processo. E aí, Deus, Ele foi se encaixando nos pré-requisitos, né? Ele foi mostrando que aquilo não era meu, aquilo não era de ninguém, mas aquilo era dele. E eu só fui seguindo, eu só fui caminhando. As portas foram abrindo e eu fui botando o pé. As portas foram abrindo e eu fui botando o pé. O último, o quarto pré-requisito que eu ainda não contei para os irmãos, era que eu precisava escolher do catálogo lá de faculdades, quais seriam as faculdades que eu gostaria de ir. Eu precisava marcar 3 opções. Como eu falei, eu gostaria de aprimorar cada vez mais o ministério, me capacitar cada vez mais. Então eu coloquei que eu gostaria de estudar, em primeiro lugar, na Alemanha, estudar teologia. Mas eu fui desclassificado. Em segundo lugar, eu coloquei que eu queria estudar na Noruega, porque o meu irmão já tinha ido para a Noruega e ele falou que era um país legal, então eu falei assim, vou para a Noruega também. Mas eu fui desclassificado. Mas eu precisava botar uma terceira opção. Aí, sabe quando a gente é criança, a gente faz assim, unidu, ni, te, salame, mi, esse. E foi mais ou menos isso que eu fiz. Eu precisava botar uma terceira opção, eu botei essa tal de Polônia aí mesmo e joguei lá, para ver o que ia dar. E passei para a bendita Polônia. Mas eu não sei nada que tem na Polônia, meus amigos. A única coisa que eu sei da Polônia é um jogador de futebol que joga na Polônia. Só isso que eu sei, que é o tal de Lewandowski. O Paulo conhece, eu nem reconheci ele. É só isso que eu conheço, mais nada. Se me mostrasse o mapa mundo, fala assim, me mostra onde é a Polônia, eu não faço ideia. Não sei nem apontar onde é que é. Nunca tive vontade de ir para lá, não sei nada. Mas eu passei para lá e eu estava pensando assim, o que eu vou fazer lá na Polônia? O que eu vou fazer lá? E aí, essa resposta de que a minha aprovação tinha sido confirmada foi lá atrás, em abril desse ano. Mas eu ainda precisava passar por uma série de processos seletivos que não dependiam mais de mim, mas dependiam unicamente agora do governo polonês, da faculdade da Polônia, que vai me receber. Então eu não falei para ninguém, porque eu poderia não passar ainda, né? Então eu não vou ficar falando, vou para a Polônia sem ter a confirmação. E aí eu fiquei quieto, orando, esperando Deus agir, enquanto isso eu cumpria com as minhas atividades aqui no Brasil. E aí, na abertura de missões mundiais, chamado Proclamai, não é isso? Proclamai? Neste ano, o Proclamai aconteceu aqui no Rio de Janeiro, porque o Proclamai é um evento que acontece espalhado no Brasil, e nesse ano foi no Rio de Janeiro, na primeira Igreja Batista do Recreio, e eu fui lá para aprender, para participar dessa abertura de missões mundiais. E lá, uma série de oficinas,
contando e conversando com uma série de pastores, eu acabei conhecendo o missionário Anatoly. Não sei quantos aqui já escutaram falar, o missionário Anatoly, ele atua diretamente na guerra da Ucrânia. O missionário Anatoly, ele é da Junta de Missões Mundiais e ele é ucraniano, ele faz diretamente a ponte entre os refugiados da Ucrânia, ele atua ajudando, dando comida, dando agasalho, dando abrigo, principalmente pregando o Evangelho para todas aquelas pessoas que estão ali devastadas pela guerra entre Ucrânia e Rússia. E para vocês terem uma noção, eu não sei se vocês estão conseguindo ler, esse país aqui, mais laranja, alaranjado, é a Polônia. E a Ucrânia está aqui, ó. A Ucrânia está aqui. E a Rússia está aqui em cima. Ou seja, a Polônia faz fronteira com esses dois países de guerra. E esse rapaz, Anatoly, ele trabalha exatamente desta cidade. Deixa eu ver se eu acho aqui. Aqui, ó, onde está o meu dedo. Aqui embaixo. E ele trabalha ajudando as pessoas a fugirem da guerra, a fugirem da maldade que acontece entre esses dois países, nessa cidade aqui chamada Cracóvia. Quando eu passei para a Polônia, eu passei exatamente para aquela cidade chamada Cracóvia. Olha quantas cidades tem naquele país. Na verdade, muito mais do que só aquele mapa mostra. Mas eu passei exatamente para a cidade e para a faculdade que esse rapaz Anatoly atua e trabalha. Mais uma vez, Deus confirmando que isso não é coisa minha, isso é coisa dele. E aí, quando eu escutei esse rapaz, esse missionário falando a estratégia que ele tem no campo, que é escolinha de futebol, ele já abriu 2 igrejas com escolinha de futebol, ele vai e volta para a Ucrânia toda hora. Eu falei assim, isso é Deus. Para os irmãos que me conhecem, eu gosto muito de futebol. Então aquilo ali é a minha área, é a minha praia. Eu falei assim, Deus está me enviando nitidamente para esse trabalho e para esse projeto. E aí, como eu disse aos irmãos, ainda precisava esperar a aprovação do governo polonês, esperar a aprovação da faculdade da Polônia, e eu só fui orando por isso. Deus, está tudo se confirmando, está tudo mostrando que é para eu ir para lá, mas, caramba, eu não tenho muita vontade de ir, sabe? Eu nunca sonhei com isso, eu nunca sonhei com esse país. E aí a gente vai colocando uma série de dificuldades, a gente vai colocando uma série de problemas, e aí, eu orando a Deus nesses dias de espera, eu pedi a Deus que meus pais não iam contribuir financeiramente com essa minha viagem. A minha avó, missionária, Creuza Rangel, foi missionária pioneira no Paraguai da Junta de Missões Mundiais. E quando a minha avó faleceu, ela deixou um dinheirinho guardado para cada neto. Todos os netos receberam um dinheirinho dela. E eu, por ser o mais novo, eu fui descobrindo esse dinheiro há pouco tempo. Os outros já usaram, já usufruíram. E eu falei assim, eu não quero comprar um celular novo com esse dinheiro. Eu não quero comprar um PlayStation com esse dinheiro. Eu quero honrar o dinheiro que a minha avó deixou para mim com algo que ela gostaria, com algo que ela se orgulharia ou ficaria muito feliz. E aí eu fui consultar alguns pastores, eu fui consultar alguns tios, e eu cheguei à conclusão que eu ia gastar esse dinheiro numa viagem missionária. E eu falei assim, eu só vou para a Polônia se o dinheiro que a minha avó deixou para mim der. Se faltar, não é de Deus. Bom, os irmãos já sabem. O dinheiro que a minha avó deixou para mim deu exatamente, e sobrou ainda um pouquinho, para comprar tanto a passagem quanto a moradia naquele lugar. Deus, Ele vai provendo sem a gente perceber, sem a gente saber. Ainda não tenho vontade absurda de ir para lá, mas depois de tudo isso que eu vivi, de tudo isso que eu estou contando para os irmãos, não tem como eu ir. É Deus me enviando, é Deus mandando eu ir para lá. E como eu disse aqui anteriormente, todos nós somos embaixadores de Cristo.
quando somos embaixadores de Cristo, nós representamos o reino de Deus aqui na terra, no Carangola, no Brasil, no Rio, ou na Polônia que seja. Porque eu não pertenço a esse mundo, eu não pertenço a esse lugar, mas eu pertenço a Deus. E por isso eu tenho a certeza que nesse tempo que eu estiver nesse país, sem saber falar polonês, sem conhecer uma alma viva naquele lugar, sendo completamente diferente daquela galera que é branca, loira, de olho azul, eu serei certamente confortado por Deus, porque eu sou embaixador de Deus. Eu não sou um embaixador do Brasil, eu não sou um embaixador do Carangola, ou do centro de Petrópolis, ou do Rio de Janeiro, mas eu sou embaixador de Deus. E a certeza que eu tenho é que enquanto eu for um embaixador de Deus, Ele vai estar comigo e vai me proteger aonde quer que eu estiver. Essa é uma experiência que eu vivi, mas talvez você possa não ir para a Polônia ou ir para outro país, mas o chamado para ser o embaixador de Deus e viver o extraordinário de Deus provendo e fazendo em você e através de você é um chamado para todo cristão. O Filho de Deus não vai para a Polônia, o Filho de Deus é abençoado por Ele. Pode ser que o Filho de Deus vá para a Polônia, mas pode ser que ele não vá. Pode ser que o Filho de Deus é enviado para o seu bairro. Pode ser que o Filho de Deus é enviado para a sua escola. Pode ser que o Filho de Deus é enviado para o seu trabalho. E todos eles têm a mesma função de ser o embaixador de Cristo aqui na terra. Nossa identidade não está aqui, nossa identidade está nos céus. Meus irmãos, eu estou indo para esse lugar, para a Polônia, quarta-feira agora é a minha viagem. Eu fico lá por pouco tempo. Eu vou voltar em março do ano que vem. Vou ficar apenas 6 meses. Eu queria dizer aos irmãos que eu sinto um amor e um carinho enorme, não só pela sede segunda igreja, mas também por vocês aqui no Carangola. Eu me sinto protegido por oração de cada um de vocês. E eu agradeço a vocês por tudo isso, porque quem eu sou hoje foi por causa de vocês, que viveram me dando oportunidade de vir aqui, de ajudar, ou no bazar, ou em projeto da IBF, ou pregando, ou fazendo um monte de coisa aqui. Deus sabe de todas as coisas e eu me sinto parte dessa família. Lá na Polônia, eu vou ser embaixador de Cristo, sim. Eu vou ser Pedro Souza Antunes, pastor Pedro, trabalhando na Polônia, representando o reino de Deus. Mas eu também estarei lá representando a congregação do Vale do Carangola, lá na Polônia. Quem diria? Quem diria? Congregação do Vale do Carangola, lá na Polônia. Segunda Igreja Batista de Petrópolis, lá na Polônia. Embaixadores do Rei, lá na Polônia. A gente fala isso como se a Polônia fosse algo muito, mas é só distante, porque todos nós somos isso, aonde quer que nós colocarmos a planta dos nossos pés. O campo missionário não é só lá, é aqui, no lugar que vocês estão, no trabalho de vocês, na escola de vocês, a família de vocês, o vizinho de vocês, é o campo missionário de vocês. E nós somos embaixadores de Cristo. Independente do lugar, independente do momento. Eu queria mais uma vez agradecer por tudo que vocês já fizeram, fazem e ainda vão fazer por mim. Ano que vem eu volto e eu sei que essa igreja aqui já está se preparando para o concílio, não é isso? Que essa igreja vai se tornar independente no dia 28 de março. E quando o pastor me falou a data, no dia 28 de março, eu fiquei muito feliz. Porque no dia 18 de março eu estou de volta. Ou seja, 10 dias antes do concílio de vocês eu estou de volta. Eu não vou perder isso por nada. Dia 28 de março estarei aqui com os irmãos. Amém? Da mesma forma, eu tenho certeza que vocês estarão orando por mim lá. Eu estarei orando por vocês aqui. E mensalmente ou quinzenalmente
enviarei um vídeo para a Priscila, para ela dar o jeito dela de passar aqui um vídeo meu, ou um vídeo do que as coisas que eu estou fazendo lá, através de tudo que vocês têm orado e contribuído com a minha vida, que Deus tem fazendo naquele, que está fazendo naquele lugar. Amém? Eu queria, pastor, pode vir aqui, eu queria orar para a gente terminar esse momento, mas reafirmar que o chamado de ser um embaixador não é só daquele que vai. O embaixador do rei é todo aquele que é filho de Deus. Nós somos embaixadores de Cristo. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, nós te agradecemos porque o Senhor é fiel conosco e quando construímos uma casa ou pensamos em algo, o Senhor tem algo muito maior para nós. O Senhor constrói um edifício para a nossa vida. Senhor Deus, o Senhor é fiel conosco desde sempre e nós temos a plena convicção e certeza que não é agora que o Senhor vai mudar, porque o Senhor é imutável, eterno, todo amoroso, misericordioso e gracioso. Obrigado, Pai, porque a Tua palavra entra em nosso coração, transforma a nossa alma e o nosso entendimento, para que nós possamos ser pessoas melhores. E hoje, aqui, neste ministério que nós temos, de reconciliação com Deus, nós estamos entregando a nossa vida a Ti mais uma vez, para que a gente possa se aproximar de Ti mais e mais, para cumprir a missão de um embaixador do Rei, que é reconciliar com Deus. Obrigado, porque o Senhor é o nosso Deus, o Deus que vence todas as batalhas, o Deus dos exércitos, e temos a plena convicção que o Senhor começou uma boa obra em nossa vida e há de completá-la até a volta de Cristo Jesus. E é neste nome que eu oro, é neste nome que eu entrego mais uma vez a vida de toda essa igreja. Em nome de Jesus. Amém e amém. Certamente o Fluminense perdeu um craque, né? Pedrinho quase profissionalizou, né? Chegou perto aí de se tornar jogador profissional. O Fluminense perdeu essa oportunidade de tê-lo lá, né? E a gente ganhou um pastor, um servo do Senhor, alguém comprometido com a obra de Deus, e certamente essa obra é uma obra muito maior do que, né, a glória de alguns anos de uma carreira no futebol profissional. Disseram que certa vez o Billy Graham, né, foi quase que intimado, né, a ser candidato à presidência dos Estados Unidos. O maior país, aí, a maior potência mundial, e Billy Graham é o maior evangelista, né, que a gente possa olhar e imaginar, né, um pastor batista. E aí, quando fizeram o convite para ele, intimaram ele, falou que não, porque a obra que ele tinha que fazer era muito maior do que governar aquela grande nação. Certamente, né, realizar essa obra que o Senhor tem para a tua vida é muito maior do que qualquer outro sonho que talvez você tivesse na sua juventude, na sua infância, na sua adolescência. E o dom que você tem, você vai poder continuar desfrutando dele, ensinando, né, para outros garotos, meninos e meninas, né, ainda mais nesse contexto, né, de guerra. E certamente Deus vai te abençoar ali, e vai abençoar muito aquelas vidas nas quais Ele já tem preparado para que você possa estar com eles. Atos 1:8 diz, né, depois da morte de Jesus, da sua ressurreição, Lucas ele escreve dizendo, né, recebereis poder do alto e ser-me-eis minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia, Samaria e até os confins da terra. Pedro está indo para os confins da terra e nós estamos aqui na nossa Jerusalém. Nós temos aqui o nosso campo missionário. A missão, ela começa aqui. Eu sempre falo isso para vocês. E ela termina onde Deus quiser. Então Deus tem chamado Pedro nesse tempo para passar essa temporada lá. E logo, logo, se Deus quiser estar aqui nos alegrando e sendo parte desse momento especial na nossa vida como igreja.
E certamente Ele vai, né, nesse período, mandar muitas notícias boas para nós, mas nós também precisamos mandar notícias boas para Ele. Né, que a gente vai estar orando por Ele, que a gente vai estar sustentando e segurando as portas dele enquanto Ele estiver lá. E também que a gente vai estar trabalhando aqui, né, servindo ao Senhor nesse tempo. Eu quero chamar a Júlia, a Clélia, o Edivaldo e a irmã Janice representando a igreja para vir aqui para a gente orar pelo Pedro. Atos capítulo 13, versos de 1 a 3 diz assim: na igreja de Antioquia havia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: separa-me Barnabé e Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhe as mãos e os enviaram. Convidar você para que fique de pé, pedir que alguém possa se ajoelhar. Nós vamos impor as nossas mãos sobre ele como igreja, e nós vamos orar. No nome de Jesus, enviando Pedro, o pastor Pedro, como nosso missionário, como nosso irmão, para aquele país que a gente não sabe nada. Só imagina lá que eles comem muito salsichão e batata, mais ou menos parecido aqui, que tem o Lewandowski que é bom de bola, mas agora vai mais um lá para fazer dupla com ele. Olha ao Senhor, entrega a vida do Pedro nas mãos dele. Peça ao Senhor, clame a Ele aí junto comigo. Faça a sua oração. Senhor, nós no nome santo de Jesus, Deus, seguindo a Deus aquilo que é a tradição da tua igreja, da tua palavra, Senhor, nos colocamos, ó Deus, debaixo das mãos do Senhor, da autoridade do Senhor, Deus, e queremos agora comissionar, ó Deus, o Pedro, como nosso missionário, Deus, missionário da congregação do Vale do Carambola, Senhor, da Segunda Igreja Batista de Petrópolis, dos batistas brasileiros, Senhor. Nós queremos comissionar o teu servo, Senhor, para que ele possa, ó Deus, ir no nome do Senhor àquele lugar. Assim como o Senhor, Deus, abriu todas as portas para que ele pudesse chegar até aqui, ó Deus, e agora está aí as portas do embarque. Nós entregamos a vida dele nas tuas mãos. Clamamos, ó Deus, ao Senhor pelo cuidado, ó Deus, com essa vida preciosa ali naquele lugar. Ele, ó Deus, está indo por uma zona muito próxima ao conflito que tem acontecido ali na Europa, Deus, e que tem devastado a Ucrânia, Senhor, que tem também trazido consequências na Rússia, Pai. Mas nós cremos, ó Deus, no nome do Senhor. Cremos, ó Deus, que o Senhor é o Deus Santo, Todo-Poderoso, é aquele, ó Deus, que coloca os seus anjos ao redor daqueles que temem ao Senhor, e nós invocamos e clamamos ao Senhor pela tua misericórdia, pelo teu amor, pela tua bondade, ó Deus, e pelo teu cuidado com a vida do Pedro. Que o Senhor possa continuar cuidando dele ali, ó Deus, livrando de todo o mal, livrando de todas as ciladas do inimigo, livrando, ó Deus, de todas as tentações, de tudo aquilo, ó Deus, que possa fazer com que ele venha se perder, ó Deus, nesse caminho, ó Pai, e tudo aquilo que o inimigo pode fazer, ó Deus, para prejudicar, ó Deus, atrapalhar e destruir a sua vida por causa, ó Deus, do nome do Senhor. Toma a vida do Pedro, ó Deus, nas suas mãos, esteja cuidando dele ali, ó Deus, abençoando os seus estudos, a sua formação, ó Deus, o propósito primeiro, para os homens, que era ir para lá para se formar, para aperfeiçoar a sua formação na área da psicologia, que ele, ó Deus, possa ser bem-aventurado nos seus estudos ali, mas que ele, ó Deus, também possa ser muito mais bem-aventurado, Deus, na obra do Senhor, no cuidado, ó Deus, daquelas crianças, adolescentes, ó Deus, das famílias que têm
passado por tantas lutas, tantas dificuldades, ó Deus, ali naquele lugar. Pedimos que o Senhor possa trazer conforto, ó Deus, consolo, paz ao coração do Edivaldo, da Cléria, ó Deus, e da Júlia, e de toda a família, todos os amigos, ó Deus, aqueles que ficarão por aqui, para que possam, ó Deus, sentir a tua paz, o teu cuidado, ó Deus, a tranquilidade de que o Pedro ele pertence ao Senhor, e o Senhor cuida dele e também vai cuidar de todos nós. Abençoa, ó Deus, as nossas vidas, abençoa a nossa igreja na nossa caminhada aqui ministerial, no nosso Jerusalém, ó Deus, uma obra que temos para realizar aqui no Vale do Carangola, que o Senhor, Deus, possa continuar sendo conosco, nos ajudando, nos fortalecendo e também nos abençoando em nome de Jesus. Muito obrigado, Deus, por essa noite festiva, essa noite especial, essa noite emocionante, ó Deus, na presença do Senhor. Nós te louvamos, te agradecemos e entregamos, ó Deus, esse culto, as nossas vidas, a vida do Pedro, nas tuas mãos, no nome de Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém. 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 Deus abençoe, meu queridão. Tamo junto. Qual é aquele louvor que você acha que vai sentir muita saudade lá na Polônia? Aquele que você vai lembrar assim da igreja aqui cantando e que você... Bondade de Deus. É esse que a gente vai cantar. Amém? Amém. Pode acompanhar aí, bondade de Deus? Não? Paulo, Mateus. Vai tocar, Mateus? Pode ir lá. Fica com vergonha não, rapaz. Vai lá, Paulo, vai. Quer tocar onde? Bora. Vamos ficar de pé então, para louvar e adorar o nosso Deus. Tá?
estava ali na